A última luz da vela tremeluzia suavemente, lançando sombras longas sobre a mesa de madeira rústica que tantas vezes serviu de palco para as alegrias e tragédias da nossa família. É estranho como uma única frase pode martelar na mente da gente por dias até semanas, sem nos dar trégua. Naquela noite, após o jantar de família, quando o riso finalmente cessou e o silêncio se instalou como um manto pesado na sala, o meu filho, o Ricardo, olhou para mim com olhos que pareciam não pertencer mais àquele menino que eu criei com tanto suor e cuidado na nossa pequena casa no interior da Bahia. No seu olhar havia algo fora de lugar, algo profundo e inquietante, como se ele estivesse me enxergando pela primeira vez na vida, despida de todos os papéis que a maternidade me impôs. E então ele pronunciou as palavras que desde então ecoam como um trovão solitário na minha cabeça. Mas antes de eu lhes contar o que realmente aconteceu, eu adoraria saber de onde vocês estão nos acompanhando nesta noite. Escrevam aqui nos comentários, por favor. Fico genuinamente curiosa para saber onde essa história vai chegar. Agora, permitam-me voltar àquela noite inesquecível de sábado. Era um daqueles raros jantares de família onde todos, sem exceção, conseguiram se reunir. Minha irmã, a dona Neide, tinha preparado sua famosa muqueca de peixe, cujo aroma de dendê e leite de cocô preenchia cada fresta da casa. Meu irmão mais velho, o Getúlio, contava as mesmas piadas que ele vinha repetindo nos últimos 22 anos, e a mesa brilhava sob a luz vacilante das velas que eu fiz questão de acender. Os pratos tilintavam, os copos de cristal barato refletiam a luz quente e havia aquele burburinho reconfortante de vozes entrelaçadas. O som de uma família que, apesar dos pesares, ainda se amava. O Ricardo estava mais quieto do que o normal. Ele nunca foi de competir com o barulho da multidão, mas notei que ele lançou vários olhares em minha direção ao longo da refeição. A princípio não dei importância. Pensei que talvez ele quisesse mais um pouco de pirão ou que estivesse apenas perdido em pensamentos sobre o trabalho em Salvador. Mas não eram olhares comuns. Havia uma suavidade na expressão dele, uma intensidade que me fazia sentir que ele estava observando, escutando, memorizando cada detalhe do meu rosto envelhecido. Quando os últimos pratos foram lavados e as cadeiras começaram a ser arrastadas, a família começou a se despedir. Um por um pegaram seus casacos, trocaram beijos estalados nas bochechas e a porta da frente se fechou a cada passo que se afastava. Fiquei na cozinha, empilhando as últimas louças, enxaguando os copos de vidro e permitindo que o cansaço do dia se assentasse sobre meus ombros. Foi nesse momento que percebi que estávamos sozinhos. A casa que minutos antes transbordava de barulho e vida, agora estava silenciosa o suficiente para que eu pudesse ouvir o zumbido baixo da geladeira velha e o tic-tac ritmado do relógio de parede acima do fogão. O Ricardo estava encostado no batente da porta da cozinha com as mãos enterradas nos bolsos da calça jeans, observando-me com aquele mesmo olhar indecifrável do jantar. Não precisa ajudar com mais nada, meu filho, eu disse, esboçando um sorriso cansado enquanto passava o pano de prato sobre a mesa de fórmica. Vá descansar. O dia foi longo e você ainda tem a estrada amanhã. Está tudo bem, mãe, ele respondeu, aproximando-se com passos lentos. É bom estar aqui com você. Só nós dois. Havia algo no tom de voz dele que me fez parar o movimento da mão. Não desviei os olhos do pano, desenhando círculos imaginários na madeira, mas senti a presença dele logo atrás de mim, calma, sólida e silenciosa. No início falamos sobre amenidades. Discutimos como o tempero da muqueca estava no ponto certo. Comentamos sobre como o tempo estava estranhamente seco para essa época do ano, e como a tia Neide sempre insistia em trazer comida demais para os jantares, como se fossemos passar fome por um mês inteiro. Mas por trás de nossas palavras havia um silêncio denso, um peso não dito que pressionava o ar entre nós dois. Quando finalmente me virei para encará-lo, ele estava perto o suficiente para que eu visse aquela pequena ruga perto de sua sobrancelha esquerda, a que só aparecia quando ele estava processando algo muito complexo ou doloroso. Hoje você está diferente, mãe, ele disse de repente. As palavras dele me pegaram totalmente desprevenida. Diferente como, Ricardo? Repeti, tentando manter a voz leve, como se fosse um elogio trivial. Não de um jeito ruim. Ele continuou, a voz suave. É só que não sei explicar. Você parece mais feliz. Parece que está brilhando por dentro. Eu soltei uma risadinha baixa, mais para preencher o vazio do que por achar graça de fato. Deve ser o vinho que o seu tio Getúlio trouxe, eu disse, embora os olhos dele me dissessem claramente que ele não acreditava naquela minha desculpa esfarrapada. Tratei de servir o que restava do vinho em 2 copos, um para ele e outro para mim. Sentamos novamente à mesa, a mesma mesa que estava tão lotada antes.
Agora, o espaço entre nós parecia conter cada fio de história, cada movimento mínimo de nossas mãos. A vela no centro estava quase no fim. A cera derretida se acumulava na base, projetando sombras longas no rosto dele, destacando seus olhos de uma forma que os fazia parecer mais abertos e vulneráveis. Falamos mais sobre o trabalho dele na capital, sobre as coisas para as quais ele sentia que não tinha mais tempo e sobre como os anos estavam voando debaixo de nossos narizes. Em certo ponto, percebi que não estávamos apenas falando de horários ou compromissos, estávamos falando sobre a vida, sobre o que realmente importa quando as luzes se apagam. E naquela conversa, os muros que eu levei décadas para construir ao redor do meu coração começaram a desmoronar, tijolo por tijolo. Ele ouvia de verdade, e eu sentia que ele não me via apenas como a mãe dele, ou como a dona de casa que organiza jantares, mas como uma mulher com seus próprios medos, sonhos e segredos guardados na gaveta do criado mudo. Quando o relógio na sala de estar bateu às 10 horas, olhei para ele, assustada com o adiantado da hora. Você provavelmente já deveria estar indo, meu filho. A estrada para Salvador é perigosa à noite, eu disse, embora uma parte egoísta de mim não quisesse que aquela noite terminasse nunca. Mas em vez de se levantar, o Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Sua voz era baixa, mas firme como uma rocha. É o seguinte, mãe, ele disse. Eu ainda não estou pronto para ir embora. Foi uma afirmação tão simples, mas me atingiu como uma pedra atirada em um lago paralisado, criando ondas inesperadas. No seu tom, não havia pressa nem exigência, apenas uma honestidade crua e desarmada. E percebi com um aperto no peito, o quão rara aquela honestidade tinha se tornado na minha vida. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, buscando as palavras certas para responder. Mas antes que eu pudesse articular qualquer frase, ele disse mais uma coisa. Palavras que ficariam gravadas na minha alma para o resto da vida. Palavras que me fizeram enxergá-lo sob uma luz completamente nova. Eu ainda não estou pronto para ir embora, repetiu ele. E o silêncio na cozinha parecia mergulhar em uma expectativa quase mística. A vela entre nós queimou até o fim, transformando-se em uma pequena cratera de restos de pavio. A chama, em seus últimos suspiros, inclinava-se para os lados, como se também estivesse ouvindo a nossa confissão. Dobrei o pano de prato e o coloquei na cadeira ao meu lado. Minhas mãos tremiam levemente daquele jeito que acontece quando os sentimentos afloram antes mesmo das palavras conseguirem descrevê-los. Tudo bem, eu disse finalmente. Então fique mais um pouco. Ele assentiu com a cabeça, mas não se moveu. Seu olhar era calmo e doce. Havia algo ali que eu não conseguia nomear. Por um segundo, cheguei a pensar se ele precisava de dinheiro ou se algo terrível tinha acontecido no trabalho. Algo que ele não queria compartilhar na frente de toda a família. Mas não vi traço de desespero no rosto dele. Era uma ternura carregada por um peso que só a afeição muito tempo contida consegue carregar. Mãe, começou o Ricardo. Essa palavra ecoou no cômodo tão suavemente quanto um toque no ombro. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu já devia ter te dito isso há muito tempo. O relógio continuava seu tic-tac. A geladeira deu um estalo. Os anos entre nós se enfileiraram como aquelas fotografias antigas que guardamos em caixas de sapatos. Lembrei-me das peças de teatro na escola primária, dos dentes de leite caindo, das bicicletas com rodas empenadas. Daquela vez em que ele pegou uma gripe forte e dormiu no sofá enquanto eu fazia uma canja de galinha e abaixava o volume da televisão para ele descansar. Em todas essas memórias eu me via sempre em movimento, consertando as coisas, suavizando as arestas, superando as dificuldades sem reclamar. Por um momento senti um arrependimento profundo por não ter desacelerado o passo naquela época, por não ter aprendido a admirar o pôr do sol como as pessoas fazem quando não tentam mudá-lo, mas apenas observá-lo. Desde que o pai morreu, disse ele, a voz vacilando levemente, desde que a casa ficou silenciosa demais e você começou a fazer tudo sozinha, eu disse a mim mesmo que seria forte por você, que ser forte significava não dizer nada que pudesse aumentar o seu fardo. Mas eu acho que o meu silêncio acabou pesando ainda mais sobre os seus ombros. Ele respirou fundo, olhando para as próprias mãos, mãos grandes, mãos de homem feito, parecidas com as mãos do pai dele. Eu engoli em seco, lutando para que meus olhos não me traíssem e derramassem as lágrimas que já estavam na borda. O que você quer dizer com isso? Perguntei, com a voz quase num sussurro. Ele disse que eu deveria ter sido mais atenta, que ele deveria ter perguntado mais, ligado com mais frequência, aparecido aqui sem motivo algum, exatamente como fazia quando entrava na cozinha para roubar uma fatia de maçã enquanto eu cozinhava.
Ele disse que não sabia como estar perto de mim sem esperar que eu pedisse ajuda, e eu, orgulhosa como sempre fui, nunca pedia nada. Algo dentro de mim, algo pequeno e muito antigo, despertou. Uma parte que aprendeu a viver escondida debaixo das tarefas domésticas e da lavagem diária de pratos. Eu não sabia como pedir, confessei, finalmente deixando a guarda baixar. Pedir ajuda era como admitir que eu não conseguia dar conta de tudo sozinha. Eu sempre fui assim, mesmo quando o mundo estava desabando ao meu redor. Ele soltou um sorriso fraco, triste e ao mesmo tempo contagiante. Eu sei, ele disse. Você é exatamente esse tipo de pessoa. Acho que acabei herdando isso de você. A vela tremulou tão fracamente que um fio de fumaça subiu e se dissipou no ar escuro. Estiquei o braço para pegar o copo de água e quase o usei para apagar o último resto de chama, mas parei no meio do caminho. Deixe que ela queime até o fim sozinha, eu disse. Está tudo bem. Ficamos ali sentados no tic-tac suave e sob a luz moribunda. Lá fora a noite era de uma escuridão profunda, típica das cidades pequenas onde as luzes de rua são raras. As janelas da cozinha refletiam o interior, de modo que o cômodo parecia um espelho de si mesmo, um universo paralelo onde nada mais existia além de nós dois. Ele se recostou na cadeira, apoiando os cotovelos na mesa novamente, exatamente como eu o repreendia por fazer quando era criança. Desta vez não disse nada. Que os cotovelos ficassem ali, que as regras se quebrassem por uma noite. E então veio a segunda parte da conversa. O Ricardo olhou para mim e disse: às vezes eu tenho medo, mãe. Eu sempre fui o cara que resolve os problemas, em vez de dar nome aos sentimentos. Eu tive medo de te perder para essa sua armadura de ferro. Medo de que um dia, eu chegasse aqui e você fosse uma completa estranha para mim. Como o luto e a dureza da vida transformam pessoas amadas em desconhecidos. Eu também tive esse medo, mas tive pavor de dizê-lo em voz alta, porque parecia que se eu falasse, o medo se tornaria realidade. Prendi a respiração. No tom de voz dele não havia acusação, apenas a verdade humana mais simples que ele vinha escondendo por anos. Lembrei-me de todas as vezes em que preenchia o silêncio com listas de afazeres, como eu descrevia meus dias através de inventários de reuniões na paróquia, compras no mercado, limpeza do fogão, renovação do seguro da casa, poda das plantas e aquelas visitas ao dentista que eu adiava repetidamente. Eu falava de uma vida cheia de ações, mas será que eu falava o suficiente sobre uma vida cheia de sentimentos? Posso te dizer uma coisa também? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça, encorajando-me. Eu também tive medo. Não de você, mas de como eu comecei a me dissolver na vida prática. É mais seguro controlar a situação do que admitir que preciso de ajuda. E eu tive medo de que se eu pedisse para você ficar para uma xícara de café ou para me ajudar a consertar uma dobradiça no armário, você veria as fraquezas que eu tento esconder. Aquelas partes de mim que ainda sentem o cheiro do perfume do seu pai naquele cachecol velho que guardo no fundo do baú. Aquelas partes que olham para a cadeira vazia na mesa e ainda ouvem as piadas que ninguém contou hoje. Eu não queria entregar esse peso para você carregar. Mãe, disse ele, de forma suave, mas inabalável. Eu quero carregar o que me pertence. Eu sou seu filho, não o estranho que visita a senhora nos feriados. Algo pareceu se elevar dentro de mim, como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto trancado há anos. Não foi uma rajada de vento frio, mas o primeiro sinal de ar fresco. Percebi que estava esperando por essas palavras sem sequer me dar conta. O Ricardo pegou o copo dele, tomou um gole e depois o pousou, passando o dedo pelo anel de água que ficou na mesa, exatamente como eu costumava desenhar círculos na toalha de renda. Tem mais uma coisa, ele disse, ainda olhando para o rastro de água. Eu estou indo a um psicólogo para lidar com o estresse e com tudo isso. Só conversando com um profissional, aprendendo a falar o que eu penso sem transformar tudo em um plano de ação ou em uma tarefa de trabalho. Eu não te contei antes porque não queria que você ficasse preocupada, achando que eu estava ficando louco ou algo assim. Um arrepio percorreu meu corpo, orgulho, alívio, tudo misturado em um nó na garganta. Fico feliz que você tenha me contado, Ricardo, respondi. E fico muito feliz que você tenha ido procurar ajuda. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Tem ajudado muito, disse ele. E isso me ajudou a entender que eu não preciso ser perfeito para ser um bom filho. Às vezes, o que você precisa de mim não é algo grandioso ou um presente caro. É só uma cadeira puxada para perto da mesa e uma hora sem olhar para o celular. Eu dei uma risada. Uma risada fraca e sincera, daquelas que nos surpreendem pela leveza. Exatamente. Eu aceito essa oferta de uma hora sem celular. Quem sabe duas?
E eu ainda acrescento um pedaço de bolo de fubá para adoçar o trato. Ele inclinou a cabeça, abrindo um sorriso largo desta vez. Bolo de fubá e um trato feito, disse ele. Parece uma troca justa. A vela finalmente se apagou com um suspiro quase inaudível. Nós dois observamos aquela última espiral de fumaça subir e se perder na penumbra. O cômodo parecia mais escuro sem ela, mas, de alguma forma, parecia mais honesto, como se a noite finalmente tivesse se assentado dentro de casa, em vez de ficar apenas batendo na janela do lado de fora. Levantei-me para lavar os copos e ele também se levantou, pegando o pano de prato das minhas mãos sem que eu precisasse pedir. Trabalhamos lado a lado, não na pressa de uma grande faxina, mas no ritmo tranquilo de duas pessoas que acabaram de descarregar algo muito pesado das costas. Quando o último prato foi guardado, fomos para a sala de estar. O sofá deu aquele rangido característico de sempre. A manta estava dobrada de qualquer jeito, do jeito que eu deixo quando estou exausta demais para me importar com a perfeição. Ele sentou-se primeiro e depois deu um tapinha na almofada ao lado dele, convidando-me para sentar. A luminária de canto iluminava o tapete com uma luz âmbar suave. Aquele tipo de luz que disfarça os arranhões no chão e dá à casa uma sensação de paz intocada. Eu encontrei uma coisa, disse ele, alcançando uma velha caixa de madeira na prateleira debaixo da mesinha de centro. Aquela caixa pertencia ao meu falecido marido, com um pequeno fecho de latão que já estava meio gasto. Ele a abriu com cuidado, como se as dobradiças pertencessem a uma era sagrada. Dentro, estavam as cartas empilhadas, amarradas com fitas de cetim que o tempo já tinha desbotado. Eu não sabia que você mexia aí, eu disse, sentindo um aperto de saudade. Eu não mexia há muito tempo, respondeu ele. Eu achava que era, sei lá, uma zona proibida. Mas na semana passada, quando você estava lá no quintal mexendo nas plantas, eu perguntei se podia ler uma das cartas e você balançou a cabeça dizendo que sim. Você nem levantou os olhos da terra, mas assentiu. Lembrei-me dos raios de sol na minha pele naquele dia, da minha mão mergulhada até o pulso na terra preta dos vasos e de como aquela permissão silenciosa me pareceu a coisa mais natural do mundo. Assenti novamente e ele pegou uma carta do monte. Esta aqui é da primavera, logo depois que eu nasci, disse ele, desdobrando o papel com um cuidado que me tirou o fôlego. Ele escreveu sobre como estava cansado, sobre como as noites eram longas e sobre como ele nunca tinha amado tanto uma pessoa que ele mal conhecia. Ele também confessou que estava com medo. Ele escreveu que o medo é um tipo de amor que a gente ainda não aprendeu a reconhecer. Ele me estendeu a carta e eu a peguei, passando o dedo sobre a caligrafia inclinada e familiar, sobre as voltas das letras que sempre me lembraram as ondas das praias da ilha de Taparica, onde estivemos uma vez. Reli o parágrafo lentamente, ouvindo a voz do meu marido naquelas palavras, a risada dele de si mesmo, suavizando a dureza de um dia difícil e chamando aquele cansaço de algo bom. Acho que ele ia gostar disso aqui, disse o Ricardo. Das nossas conversas, de como a gente está tentando criar uma história nova a partir dos momentos difíceis, enquanto eles ainda estão acontecendo. Pousei a carta no meu colo. O meu marido sempre dizia que era preciso dar nome ao que nos assustava. Ele dizia que segredos se tornam pesados demais se não forem colocados sobre a mesa para que a gente possa olhá-los sob a luz do sol. O Ricardo encostou as costas no sofá, soltando o ar devagar. Então, aqui vai mais um peso que eu preciso colocar sobre a mesa, disse ele. E eu, sem querer, me preparei para o que viria. Eu estou pensando em me mudar para um lugar um pouco mais afastado do centro de Salvador. É uma chance de morar mais perto do trabalho e eu finalmente posso pagar por um lugar mais silencioso, com um quintal pequeno. Mas eu não queria te contar isso durante o jantar, com todo mundo falando ao mesmo tempo. Não queria que parecesse que eu estou te abandonando ou me afastando de vez. A palavra abandonando ecoou pela sala, acomodando-se nos cantos escuros. Senti o formato dela no meu peito por um longo tempo. Não respondi de imediato, não por raiva ou dor, mas porque queria ser absolutamente honesta. Olhei para ele, para a postura cautelosa, para o rosto aberto e para o jeito como ele entregou aquela notícia, como se fosse um prato de porcelana fina que ele tivesse medo de deixar cair. Obrigada por me contar assim, meu filho, eu disse. Obrigada por confiar em mim com a sua verdade. Eu quero que você construa uma vida que seja a sua cara. Eu quero que você tenha a paz que você não teve quando tinha 10 anos e esta casa vivia cheia de primos e de caos. Eu quero que as suas manhãs sejam o começo de algo novo, e não apenas uma sucessão de obrigações. Os ombros dele relaxaram visivelmente. Eu tive medo de que, ao ouvir sobre a mudança, a senhora pensasse que eu ia sumir, confessou ele. Eu ouvi isso por um segundo, admiti, tentando ser o mais sincera possível.
Por um milésimo de segundo eu senti esse aperto, mas depois lembrei do que você disse antes sobre estar presente aqui e agora. Mudar de endereço não apaga isso. Só exige que a gente seja mais intencional. Intencional, repetiu ele. Essa é uma palavra boa. Podemos fazer dos nossos domingos algo sagrado, sugeri. Toda semana, sem exceção. Vamos preparar algo simples, sentar sem os celulares por perto, ler uma carta daquela caixa e contar histórias sobre as pequenas coisas da semana que não tem nada a ver com trabalho ou obrigações. Apenas sobre o que a gente notou de bonito por aí. É assim que a presença cresce com intenção. Os olhos dele encontraram os meus sob a luz da luminária e ele assentiu. Eu gostei disso, disse ele. Eu gostei muito mesmo. Que bom, respondi e uma certeza nova floresceu dentro de mim. E quando chegar o dia da mudança, eu estarei lá com fita adesiva e etiquetas, insistindo em marcar cada caixa de utensílios de cozinha, e você vai revirar os olhos. Mas eu vou fazer assim mesmo. Ele soltou uma gargalhada alta. Uma risada simples e genuína. Combinado, disse ele. Mas só se a senhora assinar mais uma caixa, a das cartas de domingo. Depois disso conversamos como as pessoas conversam ao final de uma longa e exaustiva viagem. Eu não sabia que essas palavras estavam guardadas em mim. Com uma gratidão silenciosa, senti como se uma lanterna tivesse sido acesa no meu alpendre. Ele me contou sobre o apartamento que tinha ido ver, sobre como o sol da tarde batia no piso de madeira em um cantinho onde ele pretendia colocar uma poltrona para ler. Eu contei para ele sobre um projeto de voluntariado que vi na biblioteca municipal, onde aposentados leem para crianças depois da escola. Trocamos planos como quem troca receitas de família, passando-os um para o outro até que eles começassem a ter o cheiro de casa. Em certo momento ele pegou a manta e a jogou sobre os meus joelhos, exatamente como eu fazia com ele quando os desenhos animados na televisão passavam da hora e os dedos dos pés dele ficavam gelados. O toque áspero da lã me deu um nó na garganta, mas um nó de alegria. Respirei fundo e deixei que tudo fosse exatamente como era. A ternura estava fluindo nas duas direções agora. Mãe, disse ele depois de um tempo, baixando a voz para o mesmo tom que usou na mesa da cozinha. Eu ainda não estou pronto para ir embora. Eu sei, meu filho. Acho que eu quis dizer mais do que apenas sobre esta noite, continuou ele. Eu quis dizer que não estou pronto para me afastar de você, desta versão honesta de nós dois, sem essa armadura que a gente costuma usar. Eu não quero voltar para aquela fase onde a gente só troca notícias superficiais sobre o tempo ou sobre quem morreu na vizinhança. Eu quero manter isso aqui vivo. Virei-me e encarei o seu olhar. Pela primeira vez em muitos anos, eu nos vi não apenas como mãe e filho, não como dois papéis sociais desempenhando funções automáticas, mas como dois seres humanos capazes de sentar na mesma sala e permitir que a verdade fosse simples e nua. Eu também quero, eu disse. Vamos manter isso. Ficamos ali sentados até que a luz da luminária parecesse cansada e a hora ficasse tão tardia que até o nosso silêncio ficou sonolento. Quando ele finalmente se levantou para partir, não foi com aquele movimento apressado de quem está louco para sair. Ele se levantou com a lentidão de quem sabe que pode voltar amanhã, depois de amanhã e em qualquer outro dia, não por obrigação, mas porque deseja estar ali. Na porta da frente, ele parou e olhou ao redor, como as pessoas fazem quando querem tirar uma fotografia mental de um momento precioso. Vi quando ele notou os sapatos perto do tapete, o guarda-chuva encostado no canto e o silêncio que agora envolvia as cartas sobre a mesinha de centro. Ele segurou a maçaneta, virou-se para mim e disse: mais uma coisa, mãe. Eu te amo de verdade. Não foi aquele te amo jogado ao vento no final de uma ligação telefônica apressada. Foi o tipo de declaração que realmente significa algo, que atravessa as barreiras e chega ao coração de quem recebe. Eu também te amo, Ricardo. Mais do que as palavras conseguem dizer. Ele assentiu, abriu a porta e o ar fresco da madrugada entrou na sala. Observei-o descer os degraus da varanda. Seus passos eram firmes, sem pressa. Depois, fechei a porta silenciosamente e encostei a testa na madeira fria, respirando fundo. A casa estava mergulhada no silêncio novamente, mas não era um silêncio vazio ou solitário. O silêncio tinha ganhado uma nova forma, como se os móveis tivessem sido reorganizados para deixar a luz entrar pelas frestas. Voltei para a sala, peguei a caixa de madeira e escolhi uma carta ao acaso. Não a abri, apenas a segurei com as duas mãos, como se segurasse uma promessa que finalmente foi dita em voz alta. Mais tarde, já deitada na cama, fiquei olhando para o contorno vago do teto e ouvindo os pequenos sons que a casa faz perto da meia-noite. Pensei em como o amor muda de rosto com o passar dos anos. Houve um tempo em que o amor era uma mão firme guiando uma bicicleta,
depois foi uma lancheira deixada na porta da escola. Hoje o amor foi uma frase dita na cozinha enquanto a vela quase se apagava. Eu ainda não estou pronto para ir embora. Finalmente entendi que a surpresa daquela noite não foi um segredo terrível vindo à tona na escuridão. Foi algo muito mais suave, mais corajoso, a disposição de dizer as coisas difíceis antes que o tempo as torne impossíveis de dizer. O silêncio compartilhado enquanto ainda há tempo de construir algo a partir dele. Virei-me de lado, observando como o brilho do poste da rua refletia na cortina. Amanhã cedo, vou mandar para ele uma foto daquela dobradiça barulhenta no armário e perguntar se ele quer consertar no domingo. Ele virá com uma lata de óleo, vamos implicar um com o outro por causa das etiquetas, comeremos algo doce e leremos uma carta em voz alta. Vamos trabalhar na nossa relação como quem aprende a tocar um instrumento novo. Primeiro com certa dificuldade, mas depois com uma beleza que só nós dois seremos capazes de notar. Antes de cair no sono, deixei minha mente voltar para a cozinha, para os 2 copos vazios e para o cheiro suave da fumaça da vela que já tinha cumprido o seu papel. Vi, do alto, uma mãe e seu filho adulto que se demoraram um pouco mais do que o planejado, descobrindo que às vezes, as palavras mais surpreendentes não são aquelas que destroem uma vida, mas aquelas que silenciosamente começam a curá-la.